Olá, mais uma vez, seja muito bem-vindo ao nosso canal, como também na nossa página no Facebook. Você está nos assistindo no nosso canal Charles Araújo. Você pode pesquisar também o canal da Igreja Aliança Mundial com o Reino de Deus, que em ambos nós estamos pregando a respeito do Reino do Céu. O que cada pessoa da terra precisa saber? Precisa saber que o Senhor Jesus virá e Ele irá governar sobre toda a terra a partir de Israel. E o que Ele irá fazer quando Ele vier? Primeiramente, Ele vem para salvar aquele povo que naquele momento, segundo o próprio Jesus disse, será os dias mais difíceis que o povo de Deus já enfrentou, nunca houve e nunca haverá depois daqueles dias grande tribulação. Isso porque, segundo a Bíblia, o que de fato irá acontecer, irá surgir um homem muito mau. A Bíblia chama de homem do pecado, homem vil. Daniel já tinha visto esse homem e Daniel descreveu sobre ele tratando do chifre pequeno, que é um homem que irá receber todo o poder das nações, que a palavra chama de besta, irá dar a sua autoridade. Ele irá se rebelar contra tudo e contra todos que profere adorar ao Senhor Jesus e ao Deus que fez os céus e a terra. Então, pela justiça de Deus, pela quantidade de pessoas que não adoraram a Deus, que não obedecem aos mandamentos de Deus, isso naturalmente ou simultaneamente, obviamente, irá estar somando do outro lado. Então, pela justiça de Deus, Deus irá permitir que o homem do pecado, o anticristo, irá reinar não sobre o povo de Deus, irá reinar sobre os demais por 3 anos e meio. Então esse é o período de maior tribulação para o povo de Deus. E quando se completar os 3 anos e meio, o Senhor Jesus virá, resgatará o seu povo, que parte estará no deserto sendo protegido por Deus. Você encontra em várias passagens, mas eu quero citar Apocalipse 12, onde Deus fala que Ele guardará o seu povo em um deserto, tirando assim o povo dele da presença da besta, e a besta irá mandar seus perseguidores, e lá está na figura de água. Água na Bíblia é povo. Porém a terra irá ajudar, no caso a igreja irá abrir sua boca, irá engolir o povo, o soldado do anticristo que iria atrás da igreja. Isso se assemelha muito ao que aconteceu com Faraó, quando Faraó perseguiu o povo de Deus, e o povo de Deus, ao atravessar o mar que se abriu, o povo de Faraó entrou atrás e a água engoliu, matando assim todos. Se assemelha também quando se rebelaram também contra Moisés e a terra abriu a sua boca, consumindo ali aqueles 3 líderes que incentivaram a rebelião contra Moisés e todos os seus seguidores. Então, quando a besta se levantar e tentar alcançar a igreja que está guardada no deserto, descrito, por exemplo, em Oséias capítulo 2, o verso 14, em Apocalipse 12, em Isaías 43. Então, quando eles perceberem que eles não poderão alcançar a igreja, eles irão se rebelar, irão concentrar toda a sua perseguição nas testemunhas, que são aquele grupo que está opositando a besta. Você encontra na Bíblia essa colocação, está diante da besta, ou seja, opositando a besta, guerreando com o poder do céu contra a besta. Então essa besta que as nações se rebelando contra o povo de Deus, liderado pelo anticristo, então eles irão perseguir e obviamente será dias difíceis, principalmente para o povo de Deus, enquanto que o povo do anticristo, obviamente, será tempos mais ou menos bons. Porém, o Senhor Jesus virá e levará a sua igreja, e quando a igreja sair da terra, a Bíblia fala que Deus vai permitir que a besta, o anticristo, mate as suas testemunhas. Vai permitir depois que as testemunhas cumpriram os seus ministérios, porque elas
velaram mais? Em estar anunciando o evangelho para salvar alguns daquela época do que sua própria vida. Então elas irão morrer, mas quando elas irão morrer, vai vir uma voz do céu dizendo: suba aqui. E as testemunhas, que não são apenas 2 homens, se você ainda não estudou a respeito das 2 testemunhas, é só procurar. Nós temos uma série de vídeo falando sobre as 2 testemunhas, que não são 2 homens apenas, mas serão enviados de 2 em 2, que não são Elias e Moisés também. Então, quando aqueles homens subir ao céu, que é o arrebatamento, para o povo que até então estava fazendo festa, será o tempo mais difícil de toda a história da humanidade. Os dias mais difíceis para o povo de Deus foram 3 anos e meio. Para o povo que não são de Deus, tido na Bíblia como povo da besta, será no mínimo de 1000 anos, porque o reinado de Cristo irá acontecer neste mundo e está para acontecer. Todas as evidências estão mostrando que está para acontecer. Será por 1000 anos. E ele irá limpar essa terra do homem perverso, dos homens injustos, dos homens maus. Por quê? Porque para que ele possa cumprir a parte que ele ofereceu para os fiéis, que o justo herdaria a terra, que não haveria mais injustiça, que fugiria do gemido para o justo, só será possível se ele limpar a terra das injustiças dos homens injustos, da maldade dos homens maus. Então você precisa saber disto. Você precisa saber que não haverá espaço para o que é errado, para o que é desonesto, para o que é perverso, no reino de Deus. Hoje não tem. Imagine no reino de Deus, quando Jesus será o governo, irá governar inicialmente por 1000 anos. Então, enquanto que para o povo de Deus, se hoje pela fé nós temos a proteção de Deus, nós temos o céu a nosso favor, porque hoje as pessoas que não têm Deus já estão perdendo e perdendo muito. Por exemplo, nós estamos em uma pandemia terrível. As pessoas que têm conhecimento de quem é Deus, têm comunhão com Deus, sabem-se que o Senhor Jesus deu autoridade, deu poder. Ele disse várias vezes, dentre elas: eis aí eu vos dei poder para pisar serpente, escorpião, cobra venenosa e toda a força do mal, e nada absolutamente fará dano algum. Ele deixou registrado lá em Lucas capítulo 10, o verso 19. Então, esse poder é maior do que o poder de todos os males. Foi o mesmo que Paulo, escrevendo a primeira em Efésios ali, disse que o poder do Senhor Jesus, o nome do Senhor Jesus está acima, é superior, é mais poderoso do que todos os outros poderes contrários, todos os outros nomes que se nomeiam. Então, quando se conhece essa palavra, quem tem essa palavra tem uma base, tem uma força, tem um poder que é acima do poder do mal, o poder desse vírus e de todos os outros males que vem causando enfermidade, que vem causando todo tipo de desgraça na raça humana. Então, quando você conhece esse poder, você tem paz. O próprio Jesus disse: se o valente guardar armado a casa, em segurança estão todos no interior da casa. Então, hoje já se vê a diferença dos que confiam no Senhor. Enquanto que as pessoas que não têm conhecimento de Deus, elas estão vulneráveis. Se elas estão enfermas, doentes, os seus corpos estão sendo consumidos pelas enfermidades. Isso é uma coisa terrível. E enquanto elas não estão, os seus corpos não estão enfermos, elas estão com medo, estão apavoradas com medo. E quando elas estão atacadas, quando estão nas garras do mal, elas estão com medo, sentindo dores, não só no corpo, mas na alma e no espírito. Porque uma pessoa que não tem conhecimento de Deus, quando se fala do futuro, na vida vindoura, ela se apavora, ela tem medo. Isso por quê? Porque o espírito dela, a alma dela sabe que sem Jesus o que está destinado para essas pessoas é dores terríveis, dores excruciantes. Enquanto que para os que estão em Deus não morrerá, mas passará da morte para a vida, é um novo começo. Enquanto que para os outros, então, desde agora, quem está em Cristo já está ganhando. E você precisa saber disso. Mas eu quero ler aqui a palavra
para que você possa ver pela palavra. Sobre as testemunhas, capítulo 11 de Apocalipse, a partir do verso 3. Darei às minhas duas testemunhas poder para profetizares por 1260 dias, vestido de pano de saco. Esses 1260 dias são os 3 anos e meio em que a igreja estará no deserto. Se encontra lá em Oséias 2, verso 14. E enquanto que as testemunhas estarão enfrentando com todo o poder de Deus. Então darei poder às minhas duas testemunhas para profetizar por esse mesmo período. São estas as duas oliveiras, os dois candeeiros, que se acham em pé diante do Senhor da terra. Ou seja, ela não se curvou, ou elas não se curvaram. Elas não aceitaram, como por exemplo a marca da besta, que tudo já está preparado a propósito. O que tem de pessoas com medo dessa vacina? Os que não conhecem a Deus, os que não têm conhecimento nenhum de Deus, estão apavorados com medo do vírus. Porque quem não tem, de fato, mesmo amparado nesse poder, tem razão para se preocupar, porque se vê o rastro de dor e sofrimento que esse vírus tem deixado. Mas muitas pessoas que têm conhecimento de Deus, que sabem que vai haver essa marca, mas não têm um conhecimento aprofundado, estão apavorados com medo. Mas eu lhe afirmo, essa vacina não pode ser a marca da besta. Porque quando a marca da besta virar, só será validado e considerado que de fato vai pertencer ao lado da besta quando essas pessoas saberem o que estão fazendo. Elas saberão que estão recebendo a marca da besta, que todo o sistema já está preparado. Então, essa vacina, eu lhe afirmo que ela não é a marca da besta, mas tudo está sendo preparado para se chegar ao ponto inicial, que é colocar o chip na mão direita ou na testa, chip esse que representa a marca da besta. E quando isso acontecer, obviamente, todos, para comprar e para vender, precisa ter a marca da besta, segundo a própria palavra fala, logo aqui no capítulo 13, eu estou no capítulo 11, do Apocalipse, no capítulo 13, fala sobre isto. Então, essas testemunhas, elas não se curvaram diante da besta. Elas estão em pé diante da besta, profetizando, alertando o povo, dizendo que aquele governo que está ali, que irá se passar por Cristo, é o falso Cristo, é o anticristo, não o verdadeiro Cristo. E que não vai valer a pena passar 3 anos e meio, aparentemente no bem bom, tendo direito de comprar e de vender, e depois, será que compensa? Não é mais 3 anos e meio, é uma eternidade. A princípio, são 1000 anos de governo literário aqui do Senhor Jesus na terra, o período que, juntamente com os santos, irá limpar essa terra de toda a mazela, de toda a desgraça, de toda a maldade. Então essa expressão aqui, estava em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretender causar-lhe dano, sai fogo da sua boca e devorará os inimigos. Sim. Se alguém pretender causar-lhe dano, certamente deve morrer. E as testemunhas saberão disto, que ela tem um poder. E a limpeza do mundo já irá começar ali. Porque os soldados, eles irão partir para cima das testemunhas, porque as suas autoridades vão abrigar. Em contrapartida, as testemunhas estarão com o poder do céu. Então irá morrer gente demais. As testemunhas só irão morrer porque Deus vai permitir depois de cumprir o seu ministério. Isso se assemelha a João 10, quando Jesus disse: olha pessoal, vou falar uma coisa para vocês. Eu recebi o mandamento do meu Pai, e nesse mandamento eu devo morrer para dar vida à humanidade, para carregar o pecado ou os pecados da humanidade. Mas eu irei morrer não porque o Deus desse século, o Deus desse mundo é superior a mim. Não, eu sou superior a ele. Eu vou morrer porque esse mandamento é recebido do meu Pai. Mas logo depois eu irei tomar a minha vida de volta. Nisto prova que eu sou maior. E porque o mal não tem poder de me arrebatar da mão do Pai. E assim Jesus morreu, 3 dias depois ressuscitou, e assim ele morreu, provou que era maior e que morreu por uma causa. As testemunhas irão morrer pela mesma razão, sabendo que o Pai é maior. Mas até a morte deles irão servir para salvar a pessoa. Não só a morte em si, mas
a ressurreição deles, que irá acontecer na presença de todo. E você vai ver os acontecimentos aqui após tudo isso acontecer. E elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas. Vamos primeiramente falar sobre isso. Isso se assemelha muito com o que aconteceu com o ministério de Elias. Por isso que a Bíblia fala, Malaquias fala, que antes de vir o grande e terrível dia do Senhor, virá primeiro Elias e Moisés. Não literalmente Elias, mas alguém que estará representado em Elias com a mesma finalidade. Tanto é que quando Jesus se encontrou em cima do monte, juntamente com os 3 discípulos que iriam testemunhar e dar continuidade à responsabilidade de testemunhar e de representar o reino. Quando ele se transfigurou, estava ali Elias e Moisés. E Elias e Moisés falaram com Jesus. E o terceiro testemunho foi o do próprio Deus. Diz: eis aí o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Isso para se certificar, testemunhar para os discípulos que Jesus, o que estava ali, ele era o Cristo, aquele que tinha prometido de ser ele o herdeiro do Pai, assumir o reino de Davi, que Deus tinha prometido para Davi que o reino de Davi seria eterno. Então estava ali o herdeiro de todas as coisas, o maior de todos. E Elias e Moisés estavam ali para testemunhar, para respaldar. E a terceira testemunha foi Deus. Os 3 discípulos que estavam presentes também iriam testemunhar sobre o que tinha acabado de ver. Então ali eles disseram: Senhor, é bom que nós estamos aqui, que nós vamos fazer uma tenda ou uma casa para Elias, para Moisés e para o Senhor. Isto porque o discípulo até então estava achando, acreditando que era naquela ocasião que o reino de Jesus iria ser estabelecido, que por isso a palavra tinha prometido, Malaquias prometeu, que viria antes Elias e Moisés. Então eles disseram: eles não vão voltar agora, eles vão demorar, por isso nós temos que fazer uma casa para eles. Esse foi o pensamento deles. Quando eles fecharam os olhos, que abriram, já não tinha mais nem Elias nem Moisés, e pelo contrário, a voz dizendo: eis aí o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Então, os discípulos ali, diante daquela situação, ficaram sem entender nada. Até você pode observar lá, que eles questionaram: mas Jesus, mas não estava escrito? Então, por que os escribas disseram que tinha que vir Elias e Moisés? Já que eles vieram e eles não vão fazer nada. Jesus diz assim: Elias já veio e não perceberam, e fizeram com ele o mesmo que irão fazer com o Filho de Deus. Aí eles entenderam que Jesus estava falando não de Elias literal, mas de João Batista, que João Batista veio para preparar o caminho para o Senhor. Tipo assim, para que tornasse-se justo, se separar os verdadeiros dos falsos, os bons dos ruins, primeiro tem que ser testemunhado a respeito da salvação, da oportunidade. Então João Batista fez esse papel. Então, uma vez que as pessoas ouviram e creram, arrependiam, João Batista se batizava. Uma forma de dizer: eu estou encerrando um ciclo da minha vida, esse círculo em que eu fui errado, em que eu tornei-se devedor, então eu fui pecador, então eu estou morrendo o velho homem. Então João Batista batizava aquelas pessoas. Enquanto que os que rejeitavam, continuaram na sua vida e iria ser destruído. Jesus contou a parábola, o próprio João Batista disse: o machado está posto no pé da árvore. Toda árvore que não der fruto seja cortada. É esse mesmo papel que as testemunhas, não duas, mas de 2 em 2. Porque o próprio Jesus, quando enviou os seus discípulos, os 70, ele os enviou de 2 em 2. Porque no estatuto de Israel, no tempo dos reis, no tempo do juiz, não era permitido a acusação de uma única pessoa.
tinha que haver pelo menos 2 testemunhas. Você vai encontrar isso em Deuteronômio 19, o verso 15. E Jesus repetiu isso ali em Mateus capítulo 18. Meus direitos é a herança de meu pai. O meu nome consta no testamento. Eu sou herdeiro e